É, galera, e o Spurs tá vivo na série. O Spurs tá vivo na série. A série não acabou ainda. Pelo visto é proibido vencer jogo em casa nessa final, porque o Spurs perdeu os 2 primeiros jogos em casa. Foi ontem encarar o Madison Square Garden, casa do New York Knicks, e venceu lá, né? Apesar de todo o contexto de 2-0 contra, apesar de toda a pressão da torcida, o ginásio lotado, de ginásio super lotado. E por sinal, né, os ingressos para essa final aí estavam bem salgados, né? E mesmo assim o ginásio estava lotado, cara. E assim, foi um espetáculo, tanto da torcida quanto na quadra. Os dois times jogaram pra caramba ontem, né? E o resultado final culminou com a primeira vitória do Spurs nessa série, né? Diminuindo aí a desvantagem de 2-0 para 2-1 e aplicando a primeira derrota do New York Knicks em 13 jogos, cara, desse playoff. O time estava invicto a 13 jogos e tava todo mundo, tinha gente falando aí até em varrida do Knicks já, né? Porque os próximos 2 jogos eram no Madison, serão, né? Esse daí foi, o próximo também será no Madison Square Garden. Então, assim, tinha gente que já tava dando como varrida do Knicks, né? Porque o time tá jogando super bem, né? O Spurs não tava encontrando muita resposta para aqueles drive kicks do Knicks, né? O Spurs estava perdido, a marcação do Spurs estava se perdendo ali toda vez que o Knicks começava a quicar e correr com a bola, né? Os drive kicks que eu falo é quando o jogador recebe a bola e ele começa a se movimentar rapidamente numa direção, fazendo um corte para entrar no garrafão e depois fazendo o que o Knicks tem feito, né? Arranjando um passe para fora, para quem vem de fora, aí o cara vai, pega a bola, faz a mesma coisa. E nisso faz a zaga se movimentar, né? A zaga que tá bem postada ali, ela começa a se movimentar para poder impedir esse avanço livre para a cesta. E isso tava acabando com o Spurs. Isso e os pontos de segunda chance, né? Não sei se muita gente tem falado sobre isso, mas eu até comentei com meu irmão aqui ontem que, desde o começo dessa série, o Spurs tem sofrido pra caramba com ponto de segunda chance, cara. Porque o Knicks, o Spurs consegue contestar até alguns arremessos do Knicks. O Knicks erra alguns arremessos. Tipo, a arremessa de fora lá, a bola bate no aro e volta, né? Tipo assim, é um dos objetivos da defesa, fazer com que o adversário erre seu arremesso. Só que a consequência desse arremesso, na maioria das vezes, durante esses 2 primeiros jogos, e também numa parte desse terceiro jogo, esse rebote estava caindo na mão, né? Essa segunda bola estava caindo na mão do Knicks. E a partir disso, o Knicks construía uma nova jogada e tentava um novo arremesso, né? Nos principais momentos do Knicks nessa série, até agora, em todos os 3 jogos, isso acontecia muito. Era justamente nisso que o Knicks se crescia na partida, né? E, cara, isso tem machucado bastante o time do Spurs. Só que não aconteceu tanto nesse jogo quanto nos outros, né? Nesse jogo, principalmente no segundo tempo ali, né? No terceiro e no quarto período, o Spurs conseguiu pegar os rebotes defensivos. E muito por conta de quem? Por conta de Dylan Harper, que estava voando em todas as bolas ali de rebote defensivo. O Wembanyama, obviamente, porque o cara tem 2,30 metros de altura, então ele com certeza vai pegar rebote. E Castle, né, que estava sempre ali também se doando na marcação. O Fox, que apesar de no ataque estar sendo lamentável nessa série, também ajudando na marcação, né? Ele deu um tocaço ontem, nossa, cara. Uma bola que sobrou pro Towns, debaixo da cesta, ele foi, pegou a bola e ia pra enterrado, o Fox deu uma cortada de vôlei ali na bola, que, deu até dó do Towns. Então, assim, o Spurs ontem jogou de um jeito que eu esperava que fosse jogar em casa, né? Parece que se inverteram os papéis, né? Parece que o Spurs estava jogando como se estivesse em casa e o Knicks jogando como se estivesse fora. Porque os bancários do Knicks que vinham sendo muito efetivos, principalmente o Landry Shamet, ontem não foi.
Ontem não foi, o Shemet ontem fez uma bola de 3 só no jogo. Ele tomou um toco do Wemby ali, que foi até ingênuo, né? Ele foi batendo pra dentro da cesta ali, achou que ninguém ia chegar, foi tentar uma bandejinha, o Wemby chegou por trás dele dando um tapão na bola, cravando a bola na tabela. Então, assim, Shemet também não foi muito bem nos arremessos. Mas, assim, Mikal Bridges também não foi aquele avassalador do último jogo, né? Porque no último jogo ele foi surreal, cara. No último jogo ele acertou quase todos os arremessos que tentou. Né? Mas ontem não foi uma noite tão boa dele. Vendo as estatísticas aqui do time, ó. Cara, o Mikal Bridges fez 2 pontos ontem. 2 pontos. Ele fez uma cesta de quadra. De 5 arremessos que ele tentou, que também é um número muito abaixo, né? Ele tentou só 5 arremessos. Para um cara que jogou 29 minutos, tentar só 5 arremessos é pouco. Né? Dos 5 que ele tentou 3 bolas de 3, errou. E acertou só uma bola de 2 ali e só. E mesmo assim, cara, ele terminou com o maior plus-minus do time. Por quê? Porque ele estudou bastante na defesa. E isso tem sido uma tônica dele nessa série. Ele tem marcado bastante, ele tem sido o principal marcador ali do Stephen Castle, por exemplo. Né? O Castle não tem tido um desempenho tão bom nessa série até agora, muito por conta do Mikal Bridges. Só que ontem, falando especificamente do Knicks agora, o time sofreu muito com faltas, cara. Beleza, a arbitragem corroborou um pouco para isso. Corroborou. A arbitragem da NBA é muito fraca, né? Só que não dá para o torcedor do Knicks se apoiar nisso e dizer que o time perdeu só por causa da arbitragem. Não. O time do Knicks perdeu porque foram muito mal nos arremessos, né? Não tiveram o aproveitamento que tiveram nos outros jogos. E porque o Spurs jogou muito ontem, cara. Não dá pra tirar o mérito do Spurs. Né? O Knicks ontem só não perdeu por mais porque o Anunoby tava, assim, impossível. Uma noite que... No jogo passado foi a noite do Mikal Bridges, né? Que tudo que ele arremessava acertava. Ontem era o Anunoby. O Anunoby, tanto na defesa quanto no ataque, tava destruindo, cara. Tava um leão, tava fazendo muita diferença, tendo um impacto muito grande. Tanto que ele terminou com 28 pontos, né? O Anunoby fazendo 28 pontos numa partida é algo, assim, relativamente raro, né? Principalmente nesse time do Knicks, que tem Carlton Towns, que tem Jalen Brunson, tem o próprio Mikal Bridges, que tem ali vindo do banco o Landry Shamet, né? O Alvarado, o Clarkson, né? O time do Knicks tem vários pontuadores. Não é o OG que tem que ser um desses principais pontuadores, né? Mas ontem ele foi, cara. Ontem ele foi, né? Não só ele, como o Josh Hart também, que também é outro cara que geralmente não vai tão bem, assim, nos arremessos de fora, por exemplo. Ontem ele acertou 4 de 7. Teve mais de 50% de aproveitamento do perímetro, né? E no primeiro tempo, foi basicamente ele que pontuou, né? Ele foi o principal ali, atacante, digamos assim, do Knicks. O cara que estava mais quente no jogo do Knicks era ele. E foi segurando, né, o Knicks no jogo, porque o Spurs veio avassalador desde o começo do jogo. Assim, nesse playoff em si, os dois times eles têm tido essa tônica. Não só no confronto um contra o outro nesse playoff, nessa série, nessa final, mas se você parar para analisar a maioria dos outros jogos que eles tiveram nesse playoff, eles sempre seguiram mais ou menos essa tônica. O Spurs sempre começa avassalador os jogos, começa abrindo uma diferença de 10, 15 logo de cara, só que não sustenta, né? Não consegue sustentar, muito por conta de que o Wembanyama tem que ir para o banco, de que o Castle tem que ir para o banco, né? De que o Vassell tem que ir para o banco. Aí entram os bancários ali, entra, por exemplo, o Cornet, e não consegue render o mesmo que o Wembanyama rende. Claro, ninguém vai conseguir fazer o que o Wembanyama faz, porque o cara tem 2,30 m e arremessa de 3. Então, assim, é muito difícil, né? Você fazer a mesma coisa que ele. Quer dizer, praticamente impossível. Mas, cara, ele não consegue ser minimamente útil, né? Então, assim... E falando do Knicks, o Knicks sempre demora um pouquinho para entrar no jogo, mas depois, quando entra no jogo, consegue viradas assim, como a que teve contra o Cavs, né, de 22 pontos, faltando 7 minutos.
E assim, se você for olhar nas outras temporadas também, eu lembro do confronto contra o Celtics na temporada passada ou retrasada, se não me engano. Acho que foi na passada, que foi quando o Tatum rompeu o tendão de Aquiles, né? Eles chegam ali no meados do terceiro quarto, do começo do quarto período ali, geralmente perdendo, mas depois eles viram o jogo. Essa tem sido a tônica do Knicks, né? Ter momentos assim de explosão no jogo na hora certa, no clutch time, do terceiro para o quarto período, no segundo tempo, que é onde de fato o jogo é decidido, né? E o Spurs não, eles começam muito bem, mas depois eles têm essa oscilação por conta dos bancários terem que participar do jogo, né? Por conta do Wemby ter que sentar no banco, por conta do Kessel ter que sair da quadra também. Então assim, eles tem esse costume, esse hábito, né? Essa é a tônica dos dois times. E ontem não foi diferente. Ontem o Spurs começou avassalador, fez o primeiro tempo muito bom, né? Tanto que abriu 11 pontos de vantagem, foi pro segundo período, pro segundo quarto ali, vencendo por 33 a 22, abrindo 11 pontos de diferença. Só que no segundo período, cara, o Spurs meio que colapsou, também por conta da entrada dos reservas, né? Mas muito porque o Knicks entrou no jogo, né? O Knicks entrou no jogo e conseguiu uma virada ainda no primeiro tempo, ainda nesse segundo quarto, que para quem tomou uma diferença de 11 pontos no primeiro quarto, conseguiu fazer um placar de 42 a 24, né? Venceu por 18 pontos. 18 pontos, cara. Então assim, foi pro intervalo vencendo. E tudo indicava, a atmosfera, tudo indicava que o Spurs sairia dali com uma derrota, né, que perderia mais uma vez. Só que veio o terceiro quarto, né, veio o segundo tempo, e sempre tem o segundo tempo. Aí os papéis se inverteram, né? Aí nessa hora do jogo que geralmente o Knicks cresce, foi o Spurs que cresceu, né? Teve um terceiro quarto ali muito bom, né? Cara, eu tá virando até rotina eu falar desse cara aqui, mas o Dylan Harper, o impacto que ele tá tendo, assim, é surreal, cara. Ontem ele jogou 32 minutos. E assim, por mais que ele tenha feito só 13 pontos, nesses 32 minutos ele teve um impacto gigantesco, mano. Ele pegou 9 rebotes ontem, cara. Ele pegou 9 rebotes ontem. E ele só fez esses 13 pontinhos dele aqui porque ele não teve um bom aproveitamento de 3. Né? Ele tentou 8 bolas de 3 ontem e só acertou uma. Inclusive, ele foi o jogador que mais tentou bola de 3 aqui do Spurs no jogo, né? Inclusive, ele foi o que mais tentou no jogo, né? Dos dois times. Foi o que mais tentou. E acertou só uma. Mas assim, a gente sabe que essa não é a grande valência dele, né? Que não é o ponto forte dele, mas ele tem essa bola de 3. E ele só acertou uma, mas mesmo assim ele foi impactante, fez seus 13 pontinhos ali. Conseguiu armar o time quando foi necessário. Conseguiu bons rebotes defensivos em momentos cruciais do jogo. Conseguiu fazer boas marcações ali em jogadores importantes do time do Knicks, né? Então, assim, impactante pra caramba o Dylan Harper. Impactante pra caramba. Pra mim, nessa série, ele tem sido o segundo melhor jogador do time, cara. O melhor jogador do time, obviamente, é o Wembanyama, porque é bizarro o que esse cara faz, né? Mas até agora, na série, nessa final, ele tem sido o segundo melhor jogador do time. Isso é indiscutível. E esse papel era para ser do Dylan, era para ser do De'Aaron Fox, né? Que é o cara que tem o maior salário do time. Só que tem sido lamentável nessa série. Tem sido, assim, tem feito jogos horríveis nessa final. Ontem, apesar de ter feito uma boa cesta, né? A cesta da vitória praticamente foi a dele. Apesar disso, ele fez um jogo muito ruim, muito fraco ontem. Ele teve um finalzinho de jogo ali, né? Ele não fez só aquela cesta no final do jogo, né? Ele teve um outro momento importante ali também, um pouco antes, ainda no quarto período. Mas assim, cara, ele acertou 4 arremessos de 14 que ele tentou. Para um cara que era para ser o principal armador desse time, para um cara que era para ser a base da experiência desse time titular, porque eu acho que ele é o mais velho aqui dos titulares, né?
Cara, é ele que tá pipocando praticamente, né? No jogo anterior, muita gente vai falar do erro do Wemby, que foi um erro, assim, absurdo. Mas, cara, o Fox, ele tenta vestir uma capa de super-herói ali, fazer jogadas no isolation, e ele acaba errando alguma cesta que não dá pra você errar, cara. Não dá pra você ter o maior salário da equipe, ser a base da experiência do time, e errar umas cestas que ele tava errando ali, né? Ontem mesmo ele errou uma que, ele pegou a cesta, ele tava a 1 metro da cesta. Ele pegou a bola ali a 1 metro da cesta, num rebote, não lembro agora o que aconteceu no lance, mas ele pegou sozinho ali, ninguém contestou nem nada. Ele pulou completamente livre ali, ninguém contestou, ninguém chegou nem perto dele, ele conseguiu errar. Então, assim, tá muito difícil de defender o Fox nessa série, nessa final. E assim, eu tenho algumas dúvidas quanto à permanência dele no time do Spurs para a próxima temporada, independente do resultado, independente se o time for campeão ou não, independente se, sei lá, porque o time já tem armadores, né? Tem um carinha aqui que não tá jogando, né? Um carequinha que eu esqueci o nome dele agora, mas, cara, ele quando ele entra, ele consegue armar, ele sabe armar, né? Eu tô procurando aqui o nome dele para trazer para vocês, mas assim, não vou conseguir encontrar agora. Mas assim, o time do Spurs é muito jovem e tem bons armadores. Já tem o Castle ali, que pra mim tem que ser o principal armador desse time. Já tem o Dylan Harper, que provavelmente vai tomar a posição do Fox. Já tem o Vassell, que dá pra jogar de guard também, né? Ele já fazia ou fez essa função em algumas temporadas atrás. Então assim, o time tem armadores. Então eu tô achando que vai sobrar pro Fox aqui já na próxima temporada, sinceramente falando. Porque tá sendo bem decepcionante ver ele nessas finais. Bem decepcionante. Ontem ele só fez 12 pontos, né? Ainda bem que ele fez aquela cesta no final, ainda bem pra ele, né? Que ele fez aquela cesta no final que decretou a vitória, porque assim, se ele erra aquela cesta, o peso ia cair muito sobre ele. É que ele fez, né? Ele converteu, então assim, vai passar um pouco batido, né? Os míseros 12 pontos que ele fez na partida, né? Tentou 5 bolas de 3 e errou todas, né? Aproveitamento horrível. Mas assim, cara, tá sendo decepcionante ver o Fox nessa final. Para além disso, né? O padrãozinho ali, o Victor Wembanyama chegou nos seus 32 pontos, né, comandou o time no ataque. O Castle também teve um jogo muito bom, né, ao contrário dos outros jogos, esse foi muito bom dele, né, chegou a 23 pontos. Teve um momento ali de segundo período, onde o Knicks atropelou o Spurs, que só o Castle conseguia fazer ponto, né, então foi fundamental ontem o Castle, tanto no ataque quanto na defesa. Keldon Johnson não teve tanto impacto assim. Acho que foi a primeira vez que eu não vi o Keldon Johnson tentando uma bola de 3. Acho que foi o primeiro jogo dele nessa temporada que ele não tentou nenhuma bola de 3. Luke Cornet veio do banco, mas assim, impacto quase que zero, né? Teve um momento ou outro ali que ele conseguiu suprir de fato a posição do Wemby ali defensivamente, mas assim, ofensivamente, cara, não dá pra contar, né? Eu mesmo já teria trocado, já teria chamado o Olynyk, que já tinha chamado algum outro jogador ali que não está sendo utilizado, para tentar colocar ali, fazer uma espécie de small ball, né? Colocar os 5 jogadores baixos ali para tentar marcar pressão, porque o Luke Cornet, cara, infelizmente não consegue ser efetivo no ataque, né? E às vezes nem na defesa. Mas enfim, Champagne também não explodiu, que nem nos outros jogos, né? Fez apenas 12 pontinhos. Vassell também não foi tão bem, fez só 11 pontos, acertou 3 bolas de 3. E do time do Spurs foi isso, né? No time do Knicks, voltando a falar do Knicks, o Karl Anthony Towns não teve uma noite tão boa, né? Fez só 11 pontos, deu apenas uma assistência, né, coisa que ele vinha fazendo bastante, que era aquele passe extra lá que vinha para alguém fazer a cesta fácil.
Não aconteceu tanto ontem. O Spurs conseguiu controlar muito melhor essas jogadas ontem. E o Towns não conseguiu ser tão efetivo. No mais é isso, né? Jalen Brunson, né? Também conseguiu chegar nos seus 32 pontos. Né? Foi quem comandou o ataque ali, ele e o Anunoby. Mas assim, se não fosse o Anunoby, o jogo tinha acabado muito antes, tá? Sendo bem sincero. Se não fosse Josh Hart acertando as bolas de 3 e o Anunoby fazendo de tudo, o jogo teria acabado muito antes. Mas tiveram boas atuações, só que não adiantou muito, né? Porque mesmo assim o time ainda saiu perdedor desse terceiro confronto. E é isso, galera. Placar de 115 para o San Antonio Spurs a 111. 2-1 na série. Amanhã teremos o jogo 4, ainda em Nova York. E vamos ver o que vai acontecer, né? Até hoje na história, só um time, se não me engano, só o LeBron lá no Cavs contra o Golden State que conseguiu reverter um 3-1 em finais, né? Então, fica esse peso aí de histórico para Santo Antônio, que apesar de ter diminuído a diferença, tem mais um jogo fora de casa e se perder esse, vai se ver nessa situação aí de 3-1 contra. Aí todo jogo é fatal, né? Aí qualquer jogo vai ter que vencer todos os outros jogos, se perder o próximo jogo. Então vai ficar numa situação muito complicada. O Knicks perdeu, mas ainda tá numa situação confortável, né? Ainda a situação pro Knicks é a mesma ainda. É só vencer todos os seus jogos em casa, que tem mais 2 pelo menos, né? Tem esse próximo jogo de amanhã. E se necessário vai ter o jogo 6, né? Que também vai ser em Nova York. Então assim, é só vencer esses 2 jogos que é campeão. Ainda é só vencer os jogos em casa, né? Mas é como eu falei no outro vídeo. Se tem um time que é capaz, que eu acredito que possa quebrar esse tabu de nunca de nunca ter acontecido uma virada como essa, né? Time que começa perdendo os 2 primeiros jogos em casa, vencer uma final, nunca aconteceu. Se tem um time que pode reverter isso, pra mim é esse Spurs, né? Eu ainda acredito que o Spurs tem muita condição de ser campeão. Eu ainda acredito que o Spurs vai ser campeão, mas ainda é muito difícil, né? Apesar de ter dado o primeiro passo ontem, ainda é muito difícil. Mas e você, o que você acha? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar o conteúdo, de verificar se está inscrito, de ativar o sininho, porque a gente voltou, né? Estávamos aí debilitados de doença e algumas questões aqui estruturais, mas agora voltamos com os conteúdos. E é isso, galera. Tamo junto, até mais. Forte abraço. Valeu!